vai observar aí, a questão número 9, a questão número 9, é mais um sinal para a gente de que esse tema não deve estar na próxima prova, ok? É mais um sinal, questão, pode apagar a luz, olha lá, questão número 9, resolva para mim, qual exame? 21º exame da ordem, não é isso? A pessoa nem lembra dessa questão não, viu, professor? Foi essa malvada aqui que me fez estar aqui novamente, ok? Então, resolva em casa, próxima aula eu resolvo com você se for necessário, ok? Então, como a professora Juliana falou, como é um tema que não cai com frequência na prova da ordem e apareceu no último exame, é provável que ele não faça parte da nossa prova, não é isto? Ok, então vamos para o capítulo seguinte. Então, já coloca para mim aí, para casa, o capítulo 3º. Classificação das infrações. Aqui nós já começamos com um tema, com um capítulo importante para a gente, com muitas questões. Já estamos aproximando, inclusive, do capítulo número 5, que é importantíssimo. Nesse capítulo número 4, classificação das infrações, pode acender a luz? Eu queria estabelecer a seguinte preocupação. Então, vou colocar lá em cima, hein? Para casa, hein? Cadê você, pincel azul? Está aqui. Para casa, hein? Para casa também o capítulo o quê? 3, ok? Já estamos no 4. No capítulo 4, no tema classificação das infrações, eu quero resolver só isso aqui com vocês hoje, hein? Porque isso vai ajudar muito para frente. O que é crime material? Quando que eu posso classificar um crime como material? Quando que eu posso classificá-lo como formal? Como que eu posso classificá-lo como de mera conduta? Então, na classificação doutrinária dos crimes, aparece lá crime material, aparece crime formal e crime de mera conduta. Cuidado com isso, porque a banca faz um estrago nesse assunto para a gente aí, ok? Crime material. Crime material, o legislador descreve a conduta. Então, o crime para ser material, como qualquer outro delito, o legislador vai descrever a conduta. Mas ele também, então, ele também vai descrever o resultado. E o crime para ser material, a consumação só vai acontecer quando o resultado vier a ser o quê? Produzido. Enquanto o resultado que a lei penal falou não tiver ocorrido, esse crime estará na forma da tentativa. Então, se o agente realiza a conduta, mas não consegue produzir o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não conseguiu, esse crime estará na fase da tentativa, porque esse tipo de crime só tem consumação quando o resultado que a lei fala acontece. Por exemplo, o primeiro que tem no Código Penal, e qual que é o primeiro que nós temos no Código? Artigo o quê? Falamos dele hoje, hein? Qual que é o primeiro? Isso, artigo 121, conhecido como homicídio? Ah, boa, professor, conhecido como homicídio. O que diz a lei? Matar alguém. Quando que o homicídio, então, tem consumação? Quando acontece a morte da vítima. Antes disso, se a morte não acontecer por circunstâncias alheias à vontade do agente, tentativa de homicídio. Ok, valeu? Ok. Crime formal. No crime formal, o legislador também descreve a conduta, como em qualquer outro tipo de crime, e descreve o resultado. Só que nesse tipo de crime, eu costumo brincar dizendo assim, o legislador estava com muita pressa, e nem esperou o resultado acontecer, dizendo o seguinte, esse crime aqui, a consumação, ela vai ocorrer quando o agente praticar a conduta querendo o resultado. Então, quando o agente praticar conduta querendo produzir um resultado, o crime já estará o quê? Consumado. O crime já estará consumado. O exemplo, que é o primeiro que eu gosto de citar, não é o primeiro do Código Penal, mas é o que eu gosto de citar em primeiro lugar, é do artigo 158 do Código Penal. É o crime de extorsão. O agente pratica a conduta, que é o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica. Então, veja, vantagem econômica é o resultado. Ele não disse o legislador, praticar a conduta recebendo a vantagem. Aí seria crime material.
Ele disse, praticar a conduta com o intuito de obter. O crime já está consumado. Então ele é crime o quê? Formal. Por que você gosta tanto desse exemplo, Frank? É o primeiro que você cita. Porque se você observar, vamos fazer um treinamento agora de primeira etapa em como estudar em casa. Estudar em casa é abrir o texto legal citado pelo professor e fazer a leitura do artigo e de tudo que estiver debaixo do artigo. De todos os parágrafos, todas as alíneas, todos os incisos e os vídeos que o organizador do seu código colocou. A pessoa que organizou o seu código, o seu vademecum, colocou alguns vídeos debaixo do artigo. Então, veja lá. Vídeo o quê? Aparece uma súmula aí, não aparece? Súmula STJ, súmula 96 do STJ. A súmula 96 do STJ confirma para a gente que esse crime é formal. Na minha opinião, na minha modestíssima opinião, nem precisava de súmula para entender essa matéria, não. Mas se os caras fizeram súmula, é porque esse tema era importante. Ok? Então é crime o quê? Formal. Cuide desse assunto. Por quê? Como que a banca faz a questão? Ela diz assim, que o MEF fez a conduta, mas não conseguiu obter o resultado. Aí pergunta assim, nesse caso, letra A, crime consumado, o aluno pula de cabeça, pumba. Certa resposta A, letra A, ok? Mas tem que ler as outras. A letra B dizia assim, crime tentado porque não obteve o resultado. Falso. Porque o crime é o quê? O crime é o quê? Formal. Ok? Tranquilo? Então, o mais importante nesse capítulo 4, que eu já passei então lá para cima, para casa, é essa classificação doutrinária que eu queria que você... Então, o capítulo 4 é pequenininho, ok? Para casa também o capítulo 4 lá, hein? Para casa o capítulo 4, pequenininho, ok? Gostaria que você... que você resolvesse para mim lá. Veja a questão número 4, hein? Vamos à questão número 4. A questão número 4, aí do capítulo 4, ela traz um assunto que eu coloquei no capítulo 4, mas que ele vai aparecer na frente também. A questão número 4, ela trata de um tema que a FGV ama de paixão. Então, eu desenharia aí uma caveira na questão número 4 do capítulo 4, hein? Uma caveira, colocaria perigo, tem que estudar esse assunto profundamente. Então, vamos lá, hein? Então, capítulo 4, questão número 4. Ô, Frank, você não falou o crime de mera conduta, não, pessoal? Aqui, mera conduta, o que a lei descreve? Adivinha? Vem comigo aqui. O que a lei descreve no crime de mera conduta? Só descreve a conduta, não é isso? Então aqui, ó. Só descreve a conduta. Logo, a consumação acontece quando a gente pratica a conduta. Bom, mas eu estava falando da questão número 4. Então eu vou apagar aqui, ó. Questão número 4. A questão número 4 do capítulo 4 trata do artigo 13. Olha o número. Ai, gente, 13. Não pode ser de azul, né? Eu vou escrever 13, não pode ser de azul, ok? Definitivamente não pode ser. Okay? Artigo 13. Já vi que tem um povo aqui na sala que é azul, né? Toda turma é assim. Tem um povo que vai se dar bem na prova da ordem e aquele povo azul que vai sofrer, ok? Então, leia para mim esse artigo 13, parágrafo 2º em casa. Todo o artigo 13 é importante, combinado? Mas o parágrafo 2º da FGV ama. Trata do delito chamado omissivo impróprio, que nós já aprendemos na aula teórica, que é a mesma coisa, omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Os meus alunos são treinados. Sempre que falam, pensam ou escrevem omissivo impróprio, vão também fazer o quê? Comissivo por omissão, porque são sinônimos. Então, as duas expressões podem aparecer na prova da ordem. Combinado? Quando que esse crime acontece? Quando aparece uma pessoa, um indivíduo que vai ser chamado de garantidor. É aquele que tem a obrigação de impedir o resultado. Quando esse indivíduo que tem a obrigação de impedir o resultado não impede, ele responde pelo resultado que foi feito, que foi praticado. Então a questão 13 vai tratar, a questão número 4 vai tratar desse assunto, da figura do garantidor. Vamos lá? São diversas questões da OAB. Aqui no capítulo 4 eu coloquei uma, mas para frente, no capítulo 5, tem outras lá para você resolver. Pode apagar a luz então? Questão número 4. Então vamos lá, lei da preguiça. Eu vou aqui no capítulo 5, não é isso? Eu vou aqui no 5º capítulo. E volto uma questão.
Gostou? Lei da preguiça? Ok. Bora lá, hein? Bora lá. Questão número 4. Isadora, mãe da adolescente Larissa. Larissa tem quantos aninhos? 12 anos de idade. 12 anos de idade. Saiu um pouco mais cedo do trabalho. E ao chegar à sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro, Frederico, mantendo relações sexuais com sua filha no sofá. Absurdo isso, né? Pelo amor de Deus, hein? Perguntinha para vocês. Qual crime aí praticou o Frederico, hein? Opa, não é esse o nome não, hein? Qual crime? Então aqui, ó. Fred! O Fred aí está praticando qual crime, hein? Estupro de vulnerável. Previsto lá no artigo 217-A do Código Penal, que é um crime hediondo, que tem pena de 8 a 15 anos de reclusão. Então, Frederico praticou o crime de estupro de vulnerável, não é isso? Vamos ver o que a mãe fez? O que você faria, mamãe? Matava o Frederico, ok? Chocada com a cena, não teve qualquer reação. Não teve qualquer reação. Não tendo sido vista por ambos, Isadora decidiu, a mãe decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário. E verificou que o fato se repetia por semanas. Então ela passou a chegar no mesmo horário e viu que o fato ocorria por semanas. Ou seja, ele estuprava a filha diariamente. Isadora tinha efetiva ciência dos abusos praticados, perpetrados por Frederico. Porém, muito apaixonada por ele, nada fez. Assim, Isadora, sabendo os abusos cometidos pelo companheiro de sua filha, deixa de agir para impedi-lo. A banca usou toda a terminologia que era necessária para resolver a questão. Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é... Qual crime Isadora cometeu, hein? Isadora era garantidora ou não? Tem alguma lei que diz que a mãe tem a obrigação de proteger o filho, de cuidado, de proteção? Tem alguma lei? Tem Constituição falando sobre esse assunto? Tem Código Civil? Tem, não tem? Então nós temos lei falando desse assunto. Então a mãe, que é Isadora, responde pelo crime que foi praticado por Frederico. Estupro de vulnerável, em razão da sua posição de garantidora. Então aqui, ó, Isadora, não é isso? Qual o crime que ela praticou então? Comigo aqui, ó, artigo 217-A, que foi o crime praticado contra a filha, combinado com, não é isso? Combinado com C/C, artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Ok? Então, Isadora praticou o crime previsto no artigo 217-A, combinado com 3 para o 2º A do Código Penal. Se Isadora não fosse garantidora, se Isadora fosse a vizinha responderia por omissão de socorro. Porque ela não é garantidora, mas a mãe é garantidora. Então, veja, a banca poderia ter falado o seguinte, como resposta certa, ok? Resposta certa. Praticou crime omissivo? Omissivo o quê? Impróprio. Resposta certa. Poderia ter falado também como resposta certa o quê? Praticou crime o quê? Comissivo por omissão. Resposta certa. O que mais? Praticou crime de estupro de vulnerável. Poderia colocar 217-A do Código Penal. Poderia escrever assim. Franklin, mas essa última resposta eu acho que é injusta, porque não combinou com 13 parágrafo 2º do Código Penal. Claro que a resposta ideal seria combinado com 13 parágrafo 2º, mas o sujeito é examinador, ok? Adianta discutir com ele? Não, né, velho? Então, se ele colocou sem combinar, não está assim completamente certo, não, mas está certa a resposta para ele. Estupro de vulnerável. Agora, se você na segunda etapa fizer isso aqui, você erra. Interessante, hein? Se você na segunda etapa falar que a Isadora praticou 217-A, você erra na segunda etapa. Franklin, isso não é justo. Quem disse que a prova da ordem faz justiça? Quem disse isso para você, ok? Faz justiça não, cara. Combinado? Quem disse que o examinador tem que ser justo? Ele não tem que ser justo.
Avante, então. Responda para mim lá, então, a questão número 4. Letra o quê? Letra A de amor, não é isso? Olha lá. Agora ficou A de amor. Omissivo impróprio. Certa resposta. Agora veja, letra B. Omissivo próprio. Falso. Omissivo próprio é aquele que usa o verbo deixar. É a omissão genérica que pertence a todos nós. A omissão de socorro, por exemplo. Omissivo próprio, falso. Letra C, comissivo. Comissivo é o crime de ação. Na verdade, Isadora não praticou a ação descrita lá no artigo 217A. Ela responde por um crime que é de ação, ou seja, um crime comissivo. Ela responde por um crime que é de ação em razão da sua omissão. Quem praticou o crime comissivo foi o Fred. Fred praticou o crime comissivo, o crime de ação. Fred praticou, ok? E a letra D, omissão por comissão, nada a ver, ok? Tranquilo então? Beleza? Cuidado com esse assunto, são diversas questões, Então agora podemos mudar o capítulo e chegaremos no capítulo importantíssimo. Esse número 5 aí, você vai perder um tempão nele para mim, vai resolver todas as questões, porque é provável que tenhamos na prova questão extraída, quase que copiada do capítulo 5. Porque ele vai cuidar de quase tudo aí. Vamos lá, hein? Olha o título dele. Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime possível. São temas também que a FGV vem cobrando com intensidade. Então é provável que uma das 6 questões de penal, uma delas, saia desse capítulo. Vamos lá então, vamos começar? A número 1, eu busquei lá na época que OAB São Paulo fazia prova. Por quê? Porque ela aparece no estilo da FGV. Então ela é bem no estilo da FGV, por isso que ela mora na nossa apostila. Para quem perdeu a página, é a página 497, ok? Confere para mim aí, quem está com a apostila, página 497, conferiu? Certinho aí? Ok, vamos lá então, hein? Questão número 1. Pretendendo matá-lo, se pretendia matar, a conduta aí é dolosa ou culposa? Dolosa. É o animus necandi, vontade de matar, nós traduzimos lá para ficar chique como vontade de matar. Pretendendo matá-lo, fulano coloca veneno, deita veneno no café de Cicrano. Sem saber do envenenamento, Cicrano ingere o café. Logo em seguida, fulano, arrependido, prescreve o antídoto a Cicrano, que sobrevive sem qualquer sequela. Então vamos passar a questão aqui para o quadro. Pode acender a luz? Então eu tenho fulano e tenho o quê? A vítima, né? Quem que é a vítima mesmo? Cicrano. Então fulano age com dolo, com a vontade de matar, que é o animus o quê? Necandi. Fez a conduta. Qual conduta? Deitou veneno, colocou veneno no café, não é isso? Bom, Cicrano, que é o ofendido, que é a vítima, ingeriu o café com veneno. Bom, então nós já temos a tentativa de homicídio. Então, nosso amigo fulano já está respondendo por artigo 121, nesse caso, inclusive, qualificado, porque tem um emprego de veneno. Então, parágrafo 2º, inciso terceiro, emprego de veneno, combinado com o artigo quê? 14.2 do Código Penal, não é isso? Então eu já tenho aí a tentativa de homicídio. Abra para mim o Código Penal, quem trouxe o Código Penal, e verifica para mim, eu vou mudar lá para o quadro 3, para a terceira parte do quadro, verifica para mim se lá no artigo 121 está escrito, tentar matar alguém. Está escrito isso? Sim ou não? Não é isso. Quando nós abrimos o Código Penal, olha que legal o meu Código Penal aqui, hein? Todo bom professor tem que saber desenhar, não é isso? Aqui é meu Código Penal, é a parte geral e a parte o quê? Especial. Quando eu penso no 121, está escrito matar alguém. Então a conduta de tentar matar alguém, ela não tem tipicidade direta no artigo 121. Se não existisse parte geral, eu não poderia processar, o juiz não poderia condenar alguém por homicídio na forma tentada, porque essa conduta não teria o quê? Tipicidade. Nesse caso, nós temos que empregar uma regra da parte geral, que é o 14.2, que diz, que estabelece a tentativa
Disse o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então nós temos na parte geral a tentativa. Portanto, quando o nosso amigo fulano colocou o veneno e a vítima ingeriu, o homicídio na forma tentada passou a ter tipicidade, não é isso? Tranquilo não? Ok, mas para punir o fulano, eu só posso punir com o emprego do 14.2. Se eu retirar o 14.2, o crime perde a tipicidade, o crime desaparece. Então, se eu afastar o 14, inciso 2º, o crime perde a tipicidade. Combinado? Ora, esta questão vai tratar de um tema que está lá no artigo 15 do Código Penal. Essa questão número 1 vai tratar de um tema que está no artigo 15 do Código Penal. Tema importantíssimo na prova da ordem. Tema que cuida de dois assuntos: da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Então, nós temos no artigo 15 duas figuras: desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que mora no nosso artigo 15 foi inventado por um penalista alemão, um tal de Franz von Liszt. Isso não vem ao caso, ok? Só para ficar pedante que eu estou falando o nome dele, ok? Franz von Liszt. Esse penalista inventou algo que recebeu o seguinte apelido: Ponte de Ouro. E passou a ser conhecido, o Instituto, como Ponte de Ouro de Franz von Liszt. O que é isso, Ponte de Ouro? Esse autor disse o seguinte: se o agente que já estava respondendo pelo crime na forma tentada, se ele desistir voluntariamente ou se arrepender de forma eficaz também voluntariamente, então, requisito, ele tem que atuar de forma voluntária. Então, se ele atuar de forma voluntária, e com isso não ocorrer o resultado que a lei fala, então, se ele desistiu ou se arrependeu e com isso não ocorrer o resultado que a lei disse, nesse caso a tentativa daquele crime vai desaparecer. Então, queridos, o artigo 15 vai negar, vai afastar o artigo 14.2. E se afastar do artigo 14.2, nós não teremos mais tipicidade daquele crime que estava em marcha. Esse crime vai desaparecer. Como num passe de mágica, por determinação legal. Respondendo o agente somente pelo resíduo. O que é resíduo? Eventual resultado que consumou ali, quando ele fez a conduta. Eventual resultado que aconteceu. Vamos imaginar que com o início da ação do veneno, já surgiu uma lesão corporal. O veneno já produziu uma lesão corporal. Então ele responderia só por lesão corporal. A tentativa de homicídio vai o quê? Desaparecer. Okay? Então, o artigo 15 nega o artigo 14.2. E com isso, aquele crime que estava na forma tentada, ele vai o quê? Desaparecer. Quais são as duas figuras? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. No passado, lá nos anos 90, bastava o aluno falar assim: aconteceu o artigo 15 do Código Penal, por desistência voluntária ou arrependimento eficaz, desaparecendo a tentativa. E a resposta estava certa. Mas a prova da ordem não quer isso. A prova da ordem quer que você marque quando que o caso que afastou a tentativa foi por desistência voluntária, quando que o caso foi por arrependimento eficaz. Tranquilo? Lembre-se, nos dois casos, o ato tem que ser o quê? Voluntário. Não confunda ato voluntário com ato espontâneo. A lei não exigiu ato espontâneo. Então alguém pode dar a dica para o agente, para o autor do crime: meu filho, se você desistir ou se arrepender, tem um grande benefício em direito penal. E parar para explicar para ele penalmente, não é isso? Dar uma aula para ele de artigo 15. Bom, então se ele decidiu não mais fazer, não chegar à consumação, beleza, isso é válido. Então não precisa que o ato seja espontâneo, basta que seja o quê? Voluntário, combinado? Mas a banca quer saber, meu Deus, quando que é desistência, quando que é arrependimento? Macete? Macete? Quando que é desistência, quando que é arrependimento? Então vamos ao macete? Macete, não é isso? Macete para resolver essa questão. Valeu até hoje em todas as questões, hein? Então, Franklin, eu posso usar sempre? Como macete pode. Como macete pode, ok? Se fosse científico, eu iria escrever algum artigo sobre esse assunto, ok? Macete, hein? No arrependimento eficaz, quando o caso for de arrependimento, a questão vai identificar para você uma nova conduta do agente para impedir a consumação. Macete, hein? Não é científico, é macete. Quando o caso for de arrependimento eficaz,
A questão vai narrar para você o agente praticando uma nova conduta para impedir a consumação. Então, a questão vai narrar uma nova conduta pelo agente. Nova conduta praticada pelo agente. Para quê? Para impedir a consumação. Combinado? Sim ou não? Agora, tem que ser efetivo, hein? Ele tem que praticar a conduta e impedir a consumação, senão não adianta. Por isso tem que ser o quê? Tem que ser o quê? O quê? Eficaz. Tem que ser eficaz. Combinado? Franklin, e na desistência? Ele vai parar. Ele está realizando a conduta em vários atos e para. E ao parar voluntariamente, ele acaba impedindo a consumação. É desistência? Voluntária. Não teve uma nova conduta para impedir a consumação. Não teve um novo comportamento para impedir a consumação. Sim ou não, presencial? Presencial é meu termômetro, hein? Quando o presencial faz assim para mim, assim, ó, é porque está entendendo. Aí eu estou ajudando os colegas do online, ok? Vamos voltar na questão? Então, na questão, hein? Vamos lá, hein? Então, ele colocou o veneno, pode apagar a luz, ele colocou o veneno e depois ministrou o antídoto. Foi ou não foi? E olha lá, Cicrano sobreviveu sem qualquer sequela. Então, ele disse que, nesse caso, não teve resíduo. Ele disse que não teve resíduo. Cuidado, que normalmente tem resíduo, ok? Normalmente tem alguma coisinha que vai sobrar para o agente responder. Não pelo crime grave que estava na forma tentada, porque desaparece. Letra A. Crime impossível, pois o meio empregado por fulano era absolutamente ineficaz para a obtenção do resultado pretendido. A letra A não tem nada a ver com a questão. Onde é que está escrito que o veneno não era veneno? O colega falou assim, eu achei que não era, por isso que eu marquei letra A. É porque tem gente que vai para a primeira etapa para alterar o gabarito. O jeito acha que tem o direito. Não, eu quero alterar o gabarito. A questão eu vou resolver, mudo o gabarito. Isso não te pertence, esse direito não te pertence, ok? Então vale o que está escrito. Não está escrito na questão que não era veneno. Tem gente que fala que não é veneno. Como, criatura? Eu achei. Não tinha laudo, aí vem o mais doido e fala assim, não tinha laudo pericial, falando que era veneno. Cadê o laudo cadavérico? Nem tem cadáver, filho, nem tem cadáver, sobreviveu. Okay? Letra B. Tentativa, pois o resultado não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de fulano. Aí o colega fala assim, eu marquei B, mas como, meu filho? Foi Deus, não quis morrer porque foi Deus que atuou. Segue a aula, né, velho? Tudo bem, importantíssimo, não é isso? Não há possibilidade de vida sem Deus. Me perdoa aí quem não crê, não é isso? Num Deus, né? Não tem uma religião, mas tem vida sem ela não, né? Tem que ter uma religião, tem que ter um credo, ok? Na minha opinião, né? Respeito muito o colega que não acredita em nada, ok? C. Arrependimento posterior. Opa! Arrependimento posterior não tem nada a ver com a matéria. Existe isso? Existe. Mas é o artigo 16 do Código Penal. E só vale para crime praticado sem violência e sem grave ameaça. Então, nunca num crime de homicídio eu vou poder pensar em arrependimento posterior. Nada a ver com a matéria. Ok? Letra C, arrependimento posterior, pois o dano foi reparado por fulano até o recebimento da denúncia. Então, sobrou a letra D. A letra D, está na tela? A letra D? Tá, não está? Obrigado. Arrependimento eficaz, pois fulano impediu voluntariamente, que o resultado se produzisse. Certo ou não? Se a questão fosse minha, eu colocaria assim, letra E. Desistência voluntária, pois voluntariamente impediu a consumação. E aí? D ou E? D ou E? Se eu colocasse letra E, hein? Desistência voluntária. Letra D ou E? Claro que só pode ser letra D. Por quê? Por quê? Por que só poderia ser letra D? Arrependimento eficaz. Porque a prova da ordem só tem o quê? Só tem 4 alternativas. Não tem letra E. Então não poderia marcar letra E, ok? Tá ligado? Ok. Então, vá para mim agora para a questão número 5. Então, eu estou preparando o terreno para ingressarmos nas questões da FGV, não é isso? Vira a página para mim aí, vá para a questão número 5. Então, você já sabe, vou passar lá para casa. Vamos lá para casa? Pode acender a luz? Vamos passar para casa. Então, você já sabe, vou colocar o para casa de novo aqui, hein? Eu apaguei, né? Fui escrever meu código penal aqui, acabei apagando, não é isso? Então, para casa, nós já temos capítulos 1, 2,
3, 4 e já ingressei no 5, né? Pulei algumas questões, já sabe que o 5 virou para casa. E nós estamos em qual questão? Questão número 5? Aham! A questão número 5, ela vai versar sobre um assunto também muito importante para a FGV. A questão número 5 vai versar sobre o artigo 17 do Código Penal. Muitas questões sobre esse tema. 17 do Código Penal fala do crime o quê? Impossível. Ô Franklin, questão número 5, você vai então entrar em crime impossível. Isso mesmo. Então eu vou, crime impossível. O que é isso, crime impossível? Tem outros nomes. Como, por exemplo, tem gente que chama de aconteceu um quase crime. A FGV não vem, ainda bem, não é isso? Não vem fazendo pegadinhas com nomes. Ou seja, usando sinônimos, usando apelidos da matéria. Ela não vem fazendo isso, ok? Felizmente, não é isso? Bom, o que é isso, crime impossível? Queridos, quando nós temos o crime impossível, o agente, o autor, o sujeito ativo, ele está atuando com dolo, ok? Ele quer praticar o crime. Porém, aquele crime jamais vai ocorrer. Por quê? Porque o objeto que ele escolheu é absolutamente impróprio. Escrevemos assim, ó, por absoluta impropriedade, ok? Do objeto. Então, a primeira possibilidade de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Ele quer praticar o crime, ele age com dolo, mas ele escolheu um objeto que é absolutamente impróprio. Nesse ponto da matéria tem aluno que morre, ok? Por favor, sobreviva. Objeto que eu coloquei ali significa objeto material do crime. Obrigado, viu, Frank? Entendi tudo. Objeto que eu coloquei aqui é objeto material do crime. Frank, o que é objeto material do crime? Objeto material é a pessoa. É a pessoa. Objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a ação do agente. Objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a ação do agente. Objeto material não é um instrumento do crime. Por favor, hein? Não é a arma que ele vai usar para praticar o crime, não. É contra o que ou contra quem ele está atuando. Combinado? Por exemplo, o sujeito resolveu matar a sogra. Aquela conduta que genro e principalmente a nora, quem tem sogra já pensou em praticar 1000 vezes. Aí a sogra estava dormindo, nem estava roncando o dia, falei, milagre, não está roncando. Aí foi lá o genro, a nora com 38, é isso, encostou na testa assim, pá, acionou a tecla do gatilho, fez o disparo, acertou bem no frontal aqui, ó, explodiu a calota craniana. Sangue para tudo quanto é lado. Chamaram lá o rabecão, levaram o cadáver para o ML, a sogra desceu, não é isso? Desceu no ML, ok? A sogra desceu. E feito o exame cadavérico, o que os peritos constataram? Que quando do disparo ela já estava morta. Ela já estava morta. Infeliz com a própria vida, querendo se matar, ela mordeu a língua com muita força e ingeriu o próprio veneno. Okay? Então eu pergunto, o crime de homicídio fala matar alguém. Ele, quando fez disparo com dolo, ele atuou contra alguém ou contra cadáver? Cadáver. Queridos, cadáver jamais, nunca, em hipótese alguma, poderá ser objeto material do crime de homicídio. Então nós temos o que nesse caso? Crime impossível de? Crime impossível de homicídio. Mas, por absoluta impropriedade do objeto. Sim ou não? Sim? Imagina uma jovem que está assim, meio gordinha, né? Aí o namorado fala assim, o que é isso, meu benzinho? Ela fala assim, vou te contar depois. Ele fala assim, deve ser gravidez. Fez um suquinho para ela com substância que causa aborto e deu para a amada ingerir. Uma semana depois ele volta e fala assim, e aí, benzinho, a novidade é que você fez aborto, né? Aborto? Não, eu nunca estive grávida. Mas essa barriguinha saliente, descuido alimentar. Então eu pergunto, ele querendo praticar aborto, agindo com dolo do artigo 125, ele atuou contra a pessoa que não estava grávida. Não é isso? O que eu tenho nesse caso? Crime impossível de aborto, não é isso? Mas impossível por quê? Por absoluta impropriedade do objeto. Vamos ao segundo?
Segundo. Eu disse para você que são dois casos, não é isso? E o segundo caso de crime impossível? O segundo caso é crime impossível por absoluta também, mas agora absoluta e... Não, ineficácia, por favor. Absoluta ineficácia do meio. Agora sim, o que ele vai usar, querendo praticar, o resultado que ele vai usar, querendo praticar, é um meio absolutamente o quê? Ineficaz. Aquele meio jamais vai produzir o resultado que ele está querendo. O bem jurídico não vai correr perigo. Então nós temos aqui a ausência de lesividade. A ausência de lesividade. O bem jurídico jamais vai correr perigo, porque o meio o quê? Absolutamente o quê? Ineficaz. Sogrona está lá, né, cuidando da faxina lá de costas, aí a nora vem, aponta a arma e senta o dedo na tecla do gatilho. Mas a arma está sem munição. A arma sem munição dispara? Não. Então esse meio, arma sem munição, é absolutamente o quê? Ineficaz. Segundo exemplo, a amada está grávida, agora tem gravidez mesmo, hein? Aí o sujeito vai, o amado vai com o copinho de água aqui, ó, vai com o copinho de água e fala assim, benzinho, toma essa água aqui, querendo produzir aborto, ele dá um copo de água para a amada ingerir, ela bebe. Água causa aborto? Sim ou não? Não. Aí o colega me disse assim, muita água pode. Eu perguntei para ele, quantos copos? Ele falou assim, não, ele afogou a namorada. Se afogar a namorada, muda tudo, não muda? Porque aí o meio passou a ser o quê? Eficaz. Então, no caso do copo de água para gestante e no caso da arma sem munição, o meio é o quê? Absolutamente ineficaz. Combinado? Okay? E aí o bem jurídico não correu perigo, não teve o quê? Lesividade. Bora lá na questão? Bora lá? Dito isso, com essa breve revisão, questão número... Então esse tema é importante, hein? Questão número 5. Pode apagar a luz para mim, por favor? Alípio da Silva, médico... Parei. Rola, professor. Rola a barra. Obrigado. Manda ver, hein? Ok? Rola a barra, professor. Obrigado, hein? Eu sou meio desatento com esse negócio do quadro, hein? Você tem que me ajudar aí, hein? Fechado? Então nós vamos numa questão da OAB Minas Gerais que está no estilo da FGV. Você vai perceber que você vai achar essa questão na prova da FGV, hein? Mais à frente, ok? Vai achar essa questão. Não exatamente a questão, não é isso? Alípio da Silva, médico, fez Madalena ingerir em seu consultório e, a pedido dela, uma substância abortiva, uma vez que a moça se dizia grávida e não queria ter o filho. Então, tem gravidez, não é isso? Tem gravidez, está dizendo que tem gravidez. E está dizendo que fez ingerir a dela uma substância que causa aborto. Belezinha, vamos lá, hein? Verificou-se, contudo, que Madalena não estava efetivamente grávida. Opa, então não havia o quê? Não havia o quê? Gravidez. O feto correu algum perigo? A vida intrauterina correu algum perigo? Não. Tinha risco de aborto? Perigo de aborto? Não, não é isso. Ele agiu com dolo? Queria aborto? Queria, não queria? Mas o crime é o quê? Impossível. Pergunto a vocês. Impossível por absoluta impropriedade do objeto ou impossível por ineficácia absoluta do meio? Hã? Vamos às questões? Vamos lá? Letra A falou assim, tentativa acabada. Mesmo sem saber o que é isto, eu falo, se aconteceu o artigo 17, não há o quê? Tentativa. Não há que se falar em tentativa. Então não pode ser letra A. Pois eu explico o que é isso, acabada e inacabada. E na sequência eu explico, hein? Letra B, tentativa inacabada. Não, não é tentativa, porque crime o quê? Impossível. Então eu posso jogar fora as letras A e B. Sobraram quem? C e D. C, impossível por absoluta, impossível por ineficácia absoluta do meio. Hã? Você escutou que aqui na sala alguém falou certo? Eu escutei aqui na frente, hein? Alguém falou aí para trás, aí falou assim, letra C, certa. Resposta A, errado! Letra C, não poderia marcar. Aí o colega me falou assim, onde é que está escrito que a substância era substância mesmo? E se tivesse vencida? Tinha perícia? O que esse colega fez? Saiu do enunciado, não é isso? Saiu da questão. Pode fazer isso? Não pode. Isso não te pertence. Se falou que era a substância que causa aborto, é a substância que causa aborto. Letra D. Crime possível por impropriedade absoluta do objeto. Sim ou não? Correta, não é isso? Letra D, não é isso? Aham, boa questão, não é boa? Vai ver que a FGV, pode acender a luz para mim, fez diversas questões sobre esse assunto.
Só que essa nossa questão número 5 falou de um assunto que eu preciso resolver com vocês, porque mais à frente ele vai ser necessário. Bom, a tentativa, então esqueça crime impossível agora, hein? Já resolvemos crime impossível, já aprendeu a resolver as questões, não é isso? Tentativa. Tentativa, definição está no artigo 14, cocão do professor Franklin. A tentativa está no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. O que é tentativa? O Código fala assim: disse o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. O agente inicia a execução e o crime não chega à consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente, porque pela vontade dele teríamos a consumação. Combinado? Quando acontecer tentativa, será aplicada a regra do parágrafo único do artigo 14, que diz: será aplicada uma causa de diminuição de pena, que é a mesma coisa que minorante. Então vai ser aplicada uma minorante, uma redução de pena, uma causa de redução de pena, de 1/3 a 2/3. Queridos, em regra, o legislador, quando fala de causa da diminuição de pena, quando ele cria uma minorante, em regra, e pode ser diferente? Pode. Em regra, ele vai adotar minorante de quantidade variável. Eu quero dizer com isso, ele vai adotar uma fração com o patamar mínimo e uma fração com o patamar máximo. Em alguns casos, ele adota uma fração só, ele fala 1/3, ele fala metade, sim, ele pode fazer isso. Mas, em regra, ele fala uma fração com o quanto menor e uma fração com o quanto maior, não é isso? 2/3 de redução, 1/3 de redução. Bom, queridos, isso não é bom, não é isso? Isso dificulta para decorar essa matéria. Mas, para a nossa tranquilidade, a FGV não vem cobrando esse assunto. Ela não vem exigindo que você decore as frações da lei penal. Eu não estou dizendo que não pode cair, combinado? Poder cair pode. Eu estou dizendo que ela não vem cobrando dessa maneira, ok? Mas o que pode aparecer que é mais comum? Ela separar a tentativa em tentativa perfeita, que é a mesma coisa que acabada, que é a mesma coisa que crime falho. Então, existe uma tal tentativa que é chamada de perfeita, mesma coisa que acabada, mesma coisa que crime falho. Adivinha o nome da outra? Nossa, está estudando a matéria, gostei. Frank, sem gozação, Frank. Óbvio que se ela é perfeita, que só pode ser o quê? Imperfeita. Acabada ou? Estudando a matéria. Inacabada, muito bom, hein? Inacabada, certa resposta, ok? Bom, vamos lá, hein? Quando que a tentativa será chamada de perfeita? Queridos, olha aqui, ó. Nós temos as fases do crime, não temos as fases? Lembra? Iter criminis? A primeira fase é chamada fase do pensamento, não é isso? A fase do pensamento. Fase da cogitação. O sujeito pensa no crime. Segunda fase, chamada de atos preparatórios. Terceira fase, fase dos atos executórios. E a quarta fase é a fase da consumação. Esse é o tal do iter criminis. Cogitação é a fase do pensamento, atos preparatórios, atos executórios e consumação. Meus amigos, a tentativa mora aqui. A tentativa está aqui. Depois dos atos preparatórios e antes da consumação. Vamos lá, hein? Quando que eu vou ter tentativa perfeita? Perfeita. A perfeita acontece quando o autor, o agente suscitativo, realiza todos os atos executórios, mas não acontece a consumação, por circunstâncias alheias à sua vontade. Mas ele fez todos os atos executórios. Quer matar a vítima em alto mar de afogamento. Joga a vítima, lança a vítima em alto mar. Já realizou todos os atos executórios? Já. Mas a vítima sobrevive por circunstâncias alheias à sua vontade. Por quê? Uma grande tartaruga marinha ofereceu carona e ela sobreviveu. O exemplo é meu, eu faço o que eu quiser. O colega vai dizer, é absurdo isso. É o meu exemplo. E ela sobreviveu. Então, macete, para ser perfeito ou acabada, ele tem que realizar o quê? Todos os atos executórios. Bom, e a imperfeita ou inacabada? E a imperfeita ou inacabada? Aqui, ó, a tentativa está aqui, não é isso? Ele inicia os atos executórios e é impedido de prosseguir.
Então, macete. Na acabada ou perfeita, ele realiza todos os atos executórios. E na imperfeita ou inacabada? Ele é impedido de realizar todos os atos executórios. Ok? Então, viu que essa questão não tinha nada a ver com a tentativa acabada ou inacabada. Nada a ver. Porque no crime impossível não há que se falar em tentativa. Vamos mais uma? Mais uma aí para fechar. Para fechar o bar? Mais uma questão? Vamos fechar o bar? Questão número 6. Pode apagar para mim a luz, por favor? 6. Sobre o que eu acabei... Franklin... Ih, vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. Obrigado, querida. 6. Assinale a correta. Não está no estilo da prova FGV, ok? Mas é um conteúdo necessário para você resolver as questões da FGV. Por isso eu deixei essa questão para vocês. Letra A. Na tentativa perfeita e na imperfeita não ocorre a consumação do delito. Verdade. Olha para o resumo que eu fiz aqui na frente. Venha no resumo aqui. Venha no resumo aqui, ó. Olha no resumo aqui. Nos dois casos não vai ter o quê? Consumação. Então até aqui está certo, não está certo? Volta para a questão lá para mim, letra A. Na perfeita, após iniciado o processo executório, o agente interrompe a execução do tipo e impede a consumação do mesmo. Sei não, tá estranho, hein? Porque na perfeita ele realiza todos os atos executórios. Não falou isso, né? Então tá bom, eu vou continuar a leitura. Nessa letra A ainda, hein? Já na imperfeita, após iniciado o processo executório, a conduta do agente é interrompida por circunstâncias alheias à sua vontade. A parte final está certa, mas o meio está errado. O meio está errado, não é isso? Era para marcar certa? Era, não era? Posso marcar? Não, né? Então vou procurar uma outra melhor do que essa. B. A tentativa e o arrependimento posterior possuem natureza jurídica de causa de diminuição de pena. Interessante, hein? Interessante, hein? Venha comigo aqui, ó. Lembra que eu disse para você, consegue acender a luz ainda para mim? 14.2. Lembra que quando for tentativa tem que aplicar o parágrafo único? Lembra? O que o parágrafo único fala? Causa de diminuição de pena. Queridos, o artigo 16, que trata do arrependimento posterior, que não tem nada a ver com tentativa, para o artigo 16, também o legislador criou causa de diminuição de pena. Então, tanto a tentativa quanto o arrependimento posterior constituem, eu tenho o quê? Causa de diminuição de pena aqui em cima e aqui embaixo também. Curiosamente, nos dois casos, a fração é a mesma, a redução é a mesma, quero dizer. Redução é de 1/3 a 2/3. Então, tanto a tentativa, que é redução de pena, quanto o arrependimento, também é redução de pena, adotaram a mesma quantidade, curiosamente a mesma, de 1 a 2/3. Ok? Então, arrependimento posterior, que eu não expliquei para vocês ainda, vai surgir questão de arrependimento posterior, você já sabe que é uma causa de diminuição de pena. Então, a letra B está boa, não está boa? Então, vamos lá na C, hein? Mais uma vez, apagar a luz. C. A desistência voluntária que nós já estudamos e o arrependimento eficaz somente são aplicados aos delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Falso. Nós acabamos de ver uma questão que falava do emprego de veneno. É um crime de homicídio. E aceitamos a discussão lá, que seria o que? Arrependimento eficaz. Na verdade, faça essa letra C ficar verdadeira para mim. O arrependimento posterior. Então, para fazer virar verdade, o arrependimento posterior somente é aplicado aos delitos praticados sem violência ou sem grave ameaça. Ok? Letra D. O crime impossível, quando comprovado, caracteriza causa excludente da culpabilidade. Queridos, nada a ver com culpabilidade. O caso é de ausência de tipicidade, pois não há lesividade ou ofensividade na conduta. Então, marca para mim aí, paramos na número 6. Então, para casa, estamos aqui na questão, no capítulo 5, resolvemos o número 6, não é isto? Isto? Ok. Obrigado pela paciência aí, Para casa enorme para vocês, ok? Para casa enorme aí. Obrigado pela paciência.